A palavra do Senhor nos fala aqui em Marcos capítulo 10, versículo 51, que diz: E Jesus falando disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Aqui no livro de Marcos capítulo 10, do 1 ao 52, narra vários acontecimentos, vários fatos, que Jesus estava além do Jordão e a multidão outra vez se reunia em torno dele. E Jesus pregando a palavra de Deus, no meio dessa multidão, o Senhor Jesus fez sinais e prodígios, o Senhor Jesus anunciou a sua palavra, o Senhor Jesus fez vários sinais ali para aquele povo. Mas no meio dessa multidão encontrava também os fariseus. E diz a palavra do Senhor que, aproximando dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando: É lícito o homem repudiar sua mulher? E Jesus respondendo: O que disse Moisés? O que mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo, disse: Pela dureza dos vossos corações deixou ele escrito esse mandamento. Pela dureza do coração do homem, Moisés foi obrigado a escrever ditar esse edito, essa carta de divórcio. Por que Moisés fez isso? Moisés fez isso porque naquele tempo estava acontecendo muitos crimes, estava acontecendo muitas tragédias familiares, estava acontecendo muita morte, os homens agredindo as mulheres, matando, fazendo coisas horríveis com as suas mulheres, para se livrarem delas. Eram homens malignos. Não é diferente nos dias atuais. Nos dias atuais, muitos homens ainda seguem com esse mesmo pensamento, com essa mesma natureza maligna. Mas por causa da dureza do coração do homem, porque o homem estava fazendo isso, Moisés quis socorrer as mulheres. Moisés quis proteger as mulheres, libertando essas mulheres desses homens, através do divórcio. Já que ele viu que os maridos não amavam e não cuidavam delas, estavam maltratando, judiando essas mulheres, para socorrer elas, Moisés foi e editou essa carta de divórcio. E fazendo essa carta de divórcio, aquelas mulheres poderiam sair daquele casamento de sofrimento, voltar para casa dos seus pais ou seguir com a sua vida. Foi a melhor coisa que Moisés fez, melhor do que deixar aqueles homens matarem aquelas mulheres. Por isso que Moisés fez essa carta de divórcio, permitiu essa carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. E Jesus continuou falando: Porém, desde o princípio, Deus criou macho e fêmea. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher. E serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não separa o homem. O que Deus ajuntou. Nós vemos aqui a diferenças de casamentos. Para quem não sabe, há casamentos que foi Deus que uniu aquele casal, foi Deus que abençoou aquela união. Mas há casamentos que Deus não está nele. Há união que Deus não está neste negócio. Há casamentos que não procedem da vontade de Deus. Há união que é só tristeza e sofrimento. Esse tipo de casamento, Deus não está nele. O que Deus ajuntou não separa o homem. O que Deus uniu. Qual é o propósito do casamento? Para quem não sabe, o propósito do casamento não é só para você ter uma vida amorosa, uma vida sexual, não. O propósito do casamento, ele é espiritual. Deus une o casal para cumprir o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus para que aquela família cresça no caminho do Senhor, cresça embasado dentro da palavra de Deus, cresça e se multiplique para que o nome do Senhor seja glorificado, para que aquela família prossiga anunciando o evangelho, anunciando a palavra de Deus. O propósito do casamento, ele é justamente espiritual. Claro que Deus, ele concede os desejos do coração do homem, mas
O que Deus une, não separa o homem. O que Deus une, o que não é de Deus, não vai dar certo. Vai ter sofrimento, vai ter dor. Então há casais aí se unindo, mas essa união não vem da parte de Deus. Há casais se unindo só para a destruição das suas próprias vidas. Há casais se unindo, mas Deus não está neste negócio. Há casais se unindo, mas Deus não abençoa essa união. Essa união não procede. São julgos desigual. E julgo desigual não procede da vontade de Deus. E seguindo Jesus pelo caminho, e a multidão acompanhando, diz a palavra que traziam crianças, meninos até Jesus, para que Jesus as tocasse. E os discípulos começaram a repreender. Imagino que eram pais que traziam seus filhos para que Jesus as tocasse. E os discípulos começaram a repreender para que não trazesse. E Jesus, vendo isso, muito se indignou e bradou: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber no reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então nós podemos ver aqui que o Senhor Jesus bradou, anunciou ali para aqueles discípulos, para todos que estavam ali, que quem não tiver o coração semelhante ao coração de uma criança, jamais entrará no reino de Deus. Por que o Senhor Jesus alertou aquela multidão sobre isso? Porque o Senhor conhece o nosso coração. E as crianças são a menina dos olhos de Deus. As crianças são mansas, são humildes, são inofensivas, não tem maldade, não tem soberba, não tem mentira, não tem arrogância. As crianças são puras. E a palavra do Senhor diz que ai daqueles que tocar em uma criança. Porque quem toca em uma criança para fazer mal a ela, está tocando o próprio Deus. Porque essas crianças, dos tais é o reino dos céus. Então Jesus, ele falou: quer entrar no meu reino, seja semelhante a essa criança. Quer estar comigo nas bordas nas bordas do cordeiro, quer estar comigo, seja semelhante a uma criança. E diz a palavra do Senhor que Jesus começou a abraçar essas crianças e abençoou essas crianças. E seguindo Jesus pelo caminho, encontrou um homem que se prostrou diante do Senhor. Ele se ajoelhou diante de Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondendo: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aquele rapaz respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha infância. E Jesus, olhando para ele, o amou. A palavra do Senhor diz que Jesus amou aquele rapaz, aquele jovem. Mas Jesus disse àquele rapaz: ainda te falta uma coisa. Vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. E diz a palavra do Senhor que aquele rapaz tinha muitos bens. Eu imagino que esses bens, o qual ele tinha, era herança dos seus pais. Por ser jovem, ele não tinha uma vida longa para ter adquirido tantos bens, e qual menciona a palavra do Senhor que ele tinha muitos bens. E o Senhor Jesus mandou ele vender tudo e dar aos pobres. E diz a palavra do Senhor que essa palavra pesou no coração do jovem, que muito se entristeceu e se retirou. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão difícil entrará um rico no reino de Deus. Quão difícil entrará no reino de Deus quem tem riqueza. Porque é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aquele jovem tinha tudo, aquele jovem tinha riqueza, aquele jovem tinha bens. Aquele jovem era temente a Deus. Ele
seguir a letra, os 10 mandamentos, só que faltava um mandamento, o qual ele não obedecia. E qual era esse mandamento que ele não obedecia? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Esse mandamento ele não obedecia, que era amar o Senhor acima de todas as coisas. E diz a palavra do Senhor que aquele jovem se retirou. E Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: tudo é possível para mim. Para os homens é impossível, mas para mim tudo é possível. Ele quis dizer o seguinte, que a partir do momento que nós nos colocamos, nos entregamos a nossa vida, o nosso ser, o nosso coração, toda a nossa vida a Cristo, todas as coisas são possíveis. Mediante a nossa fé, mediante a nossa fidelidade e sinceridade diante de Deus. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Mesmo nós não entendemos, mesmo nós não acreditando que algo vai acontecer. Mas por várias situações, mas o Senhor olha e nos pergunta. E nos fala, tudo é possível aquele que crê. E diz a palavra do Senhor que Jesus continuou andando pelo caminho, seguindo pelo caminho, falando por parábolas, anunciando o reino de Cristo, anunciando o reino de Deus. E de repente, dois de seus discípulos, que era Tiago e João, disse a Jesus: Mestre, queremos fazer um pedido. E Jesus perguntou: o que queres que eu vos faça? E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assente a tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo? Ser batizado com o batismo que eu fui batizado? E eles responderam sem sabedoria: podemos. Jesus, porém, disse: em verdade vos digo, vos bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo. Mas isso é para aqueles que estão reservados. Isso é para aqueles que estão reservados. Somente Deus pode conceder tal coisa. Não cabe a mim. E os 10 discípulos que estavam ao redor, muito se indignaram com Pedro, com Tiago e João. Se enfureceram com Tiago e João. Mas Jesus chamando-os assim disse: sabeis sabeis que o que julga ser príncipe dos gentios, dele se assenhoreiam os seus grandes, usa de autoridade sobre ele. Mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Em qualquer que dentro de vós quiser ser primeiro, será servo de todos. Então, aqui Jesus nos traz a evidência que Jesus veio para servir. Então, aquele que quer ser maior no reino de Deus, ele será o menor. Ele tem que ser o menor. Então, o pedido de Tiago e João foi de uma soberba, de uma falta de entendimento, de uma falta de sabedoria tamanha. Lá na frente, né, depois que Jesus morreu e ressuscitou, lá na frente, Tiago e João sim tiveram que passar pelo cálice de dor e sofrimento. Por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Nós sabemos que Tiago foi decapitado. Tiago foi um instrumento nas mãos do Senhor. Se você ler o livro de Tiago, você vai se emocionar com tanta graça e sabedoria. Nos exorta, nos corrige. Nós também vimos que João foi exilado na ilha de Patmos.
E ele, estando lá exilado na ilha de Patmos, ele escreveu todo o livro de Apocalipse. E quão grande e tremendo e cheio de enigmas e mistérios e de discernimento que somente o Espírito Santo muitas vezes pode nos dar para entender o livro de Apocalipse. Mas Tiago e João beberam desse cálice lá na frente, não no momento no qual eles pediram ali para Jesus. E diz mais os textos, os capítulos a seguir, que enquanto Jesus passava pelo caminho, encontrava-se à beira do caminho um cego chamado Bartimeu, que estava ali a mendigar. E esse cego ouvia que Jesus estava passando. Ele entendeu que quem estava passando ali era o Senhor Jesus, era o Salvador. E quando Bartimeu ouviu que era Jesus que estava passando, diz a palavra que Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava cada vez mais. E as pessoas que estavam ali em volta começaram a repreender para que se calasse. E ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Que coisa linda. Levanta-te que ele te chama. A coisa mais linda é quando o Senhor Jesus nos chama. A coisa mais tremenda é quando Jesus nos chama. A coisa mais tremenda é quando Jesus nos chama para nos entregar algo, para falar a nós. E diz a palavra do Senhor que ele, lançando de si a sua capa, essa capa era uma capa usada que os cegos usavam para identificar o seu estado. E todas as pessoas que eram cegas usavam essa capa para identificar que eles eram cegos. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E Bartimeu disse: Senhor, que eu tenha vista. Naquele momento, Jesus sabia o que ele precisava, mas o Senhor quis que ele falasse para edificar a fé daquela multidão que estava ali. E Jesus, respondendo, disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. A partir do momento que Bartimeu começou a enxergar, eu imagino que Bartimeu se prostrou ali diante de Jesus. E foi uma graça muito grande. Imagino que todos ali glorificavam o nome do Senhor. E ele continuou seguindo Jesus pelo caminho. Aqui nós podemos ver quatro textos, histórias que nos edifica, que nos ensina sobre o divórcio. Sobre o divórcio, o Senhor nos alerta que por causa da dureza do homem foi permitido, Moisés permitiu a carta de divórcio. Mas o que Deus une não separa o homem. O que Deus une, não que o homem e a mulher estão se unindo. Há casamentos que vêm da parte de Deus, mas há casamentos que não vêm de Deus. As crianças dos tais é o reino de Deus. Então nós temos que ter o coração segundo o coração de uma criança, tão humilde quanto a criança é, para que nós possamos alcançar o reino de Deus, ser salvos. O jovem rico seguia todos os mandamentos, porém tinha um mandamento que ele não obedecia, que era amar a Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Ele só amava os seus bens. Por isso não recebeu a sua vitória naquele momento. E o pedido que Tiago e João fez ao Senhor Jesus mostra o quanto nós temos que ser diferentes. Mostra o quanto nós temos que ser mansos e humildes. Mostra o quanto nós precisamos servir. Nós temos que servir o nosso próximo. Se todas as pessoas entendessem isso, que a palavra do Senhor nos diz que é melhor
Melhor é dar do que receber. É melhor ajudar do que ser ajudado. Entenda isso. Se todas as pessoas que fossem ricas ajudassem uma pessoa pobre, ele seria muito mais abençoado. Mas infelizmente a ganância por ter muito cega o entendimento e a visão e não tem coragem de ajudar ninguém. E o Senhor Jesus nos ensina que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E o cego Bartimeu nos ensina que mesmo não ouvindo, mesmo você clamando uma vez e não sendo atendido, continue a clamar, continue a buscar, continue a orar, continue a consagrar sua vida, continue indo à igreja, continue orando, continue santificando a tua vida, continua nos pés da cruz, continua buscando a Cristo, que o teu milagre vai chegar, que o teu milagre vai acontecer. Que a partir do momento que o cego clamou, o Senhor o atendeu, deu cura, deu visão, mudou a história de Bartimeu. E Ele quer mudar a tua história. Receba essa palavra da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa noite. Que o Senhor Jesus possa conceder o teu milagre. Que o Senhor Jesus possa conceder a tua vitória. Receba esta palavra em nome de Jesus.